Olá! Entenda você que o mundo em que vivemos, né, é um mundo material, é um mundo que está regido, então, pelas leis de Newton, do átomo, que Einstein também comprovou e teorizou e era prática, e é prática deste mundo. Isso significa dizer que as coisas estão separadas. As coisas estão separadas. Estando as coisas separadas, cada um tem sua vida, cada um tem suas questões e problemas, dilemas e demandas separadamente. Separadamente. E que as coisas não estão interligadas. Imagine você, então, que eu quero te falar sobre a substância amorfa, que é uma outra descoberta física, que começou realmente há 205 anos e que nos últimos tempos, e aí vem se confirmando, e com o advento da internet, a gente tem toda essa bagagem de informação, mas eu me refiro às informações coerentes, equilibradas, corretas e de base científica. É dessas informações e comprovações que eu me refiro. Então vamos lá. Existe uma substância amorfa. Ela também está sendo chamada por outros cientistas e outros estudiosos por matriz divina, vácuo quântico e também de éter. Quem deu Atlas, ele chamou de éter, teorizou sobre o éter. Então, a própria ciência, para ficar rico, Napoleão Hill chamava de substância amorfa, teorizava, não foi um estudo deles, mas foi uma teoria deles, eles citam nesses livros deles. Então, essa substância chamada então amorfa, a ciência já carimbou, tem até fotografia dela, foi tirada há 7 meses uma fotografia no espaço, pelo satélite Chandra, tirou essa fotografia, você pode pesquisar isso na internet que você vai achar, mas já vem sendo estudada e comprovada há pelo menos um século, Então, o que acontece? De acordo com a lei de Newton e também aí de Einstein, confirmada, estudada, autenticada por Einstein e muitos outros, até então, que o mundo ele é material, é o mundo do átomo, onde as coisas estão separadas. As coisas estão separadas. Então, um prédio lá, um prédio aqui, um prédio cá, você aí, eu aqui, Chico aqui, Francisco acolá, a África, o Japão, as coisas estão separadas, o Brasil, tudo está separado diante desse entendimento, dessa consciência de átomos, essa consciência material. Então o mundo está assim, debaixo dessa lei, dessa lei, dessa organização desse pensamento e entendimento. Sendo assim, estamos separados, ninguém tem nada a ver com o outro, não temos nada a ver com os problemas dos outros, não temos nada a ver com a questão do outro, se um ganha ou se um perde, ou se os dois comem ou se dois passam fome, ou se um come ou se o outro passa fome. Isso não atinge um ao outro diretamente, não atinge. Pode atingir na sensibilidade, emocionalmente, você pode ficar triste, chocado com a fome no mundo, nós ficamos com a doença no mundo. Mas em termos práticos, de acordo com a lei de Newton, e desse mundo material que vivemos, mundo físico, material que vivemos, nós não temos nada a ver com isso e uma coisa não está interligada com a outra. Então, resumindo, cada um com os teus problemas, cada um com suas questões. É assim que está regido esse mundo debaixo desta lei científica.
Imagine você, então, que está sendo comprovado, já foi comprovado, carimbado, determinado, que existe uma nova lei. Na verdade, não é uma nova lei, é uma nova descoberta. Né? Que essa lei sempre imperou, porém, não de forma consciente, não de forma que a gente saiba. Né? Não de forma que a gente saiba. Essa é, então, a substância amorfa. Existe uma substância amorfa, foi descoberta, e ela é uma substância permeável, penetrante, e ela permeia, ou seja, se permite também ser permeada, ser penetrada. Então, podemos penetrá-la e ela também penetra. Né? Então, e além de tudo isso, ela é pensante, ela é consciente. Assim, comprova, afirma e ratifica e confirma a ciência. Essa substância amorfa, ela foi teorizada nesses grandes livros dentro da internet, Alto Sucesso, nesses livros A Ciência para Ficar Rico e O Segredo da Mente Milionária. Foi teorizada nesses autores, porém eles não são os cientistas, mas eles citam, né? Então, Napoleão Hill chama da própria substância amorfa e fala sobre o éter. Bom, a ciência comprova, então, definitivamente, que existe essa substância amorfa. Então, ela penetra, permeia, se permite ser penetrada, e também está em todo lugar, em toda parte, interligando e ligando tudo, todos e todas as coisas. Diante desse achado, dessa descoberta científica, física, na física quântica, portanto, física quântica do quanto, e aí não é mais o átomo, é a física do quanto, do fóton. Diante disso, prova-se que as coisas estão interligadas e que nós todos estamos interligados. Não foi à toa, inclusive, aqui não estou trazendo aspecto de religião, claro, não estou falando de ciência, mas não foi à toa que a gente hoje compreende porque que na Bíblia está escrito que tudo é uma coisa só, né? Metaforicamente está escrito lá que tudo é uma coisa só e que Deus age em nós, através de nós, por meio de nós. É no mínimo curioso diante dessa comprovação científica. Bom, o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso significa? Significa que, se antes as coisas estavam interligadas e agora elas estão completamente ligadas, significa que o que eu faço reflete no meu próximo. E o que você faz, o que Chico faz, o que Francisco faz, interfere um no outro. O que o Brasil faz, interfere na África. O que a África faz ou deixa de fazer, interfere na China. Os terremotos da China, do Japão, interferem, sim, em todo o planeta, em todo o universo. E, pasmem, interfere também em nós. Porque estamos interligados por essa substância amorfa. Existe uma foto dessa substância amorfa. Essa fotografia foi tirada há cerca de 7 meses, em junho de 2016, pelo satélite Chandra. É apenas mais uma grandiosa comprovação aí então da substância amorfa. Outra curiosidade que está lá na Bíblia, no mínimo curiosidade, é de que está escrito que ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, a forma como eu me cuidar, a forma como eu me tratar, vai acabar também, sim, atingindo o próximo. E isso nos traz uma reflexão também sobre autoconhecimento e cuidado
acerca de nós mesmos. Bom, o que isso significa então a substância amorfa? O que traz esse entendimento? Eu sugiro você pesquisar mais sobre isso. Farei outros vídeos trazendo esse assunto que é muito importante, porque isso reflete diretamente na sua vida. Em que sentido? Se agora, então, entendendo a partir da substância amorfa que tudo está interligado, significa dizer que, por exemplo, um funcionário de uma determinada empresa, a partir do entendimento da substância amorfa e de que todas as coisas estão interligadas, sabendo disso, esse funcionário dessa empresa, ele vai roubar? Não. Porque tudo que ele fizer vai refletir através dessa substância amorfa em outras pessoas e, inclusive, voltando para a vida dele. Pois é, durante muito tempo, você sabe que você deve ter ouvido, porque eu ouvi a vida toda, e aí mais uma vez eu não trago um contexto religioso, mas ouvi, né? A gente ouve, a gente convive com pessoas, então a gente ouve todo tipo de coisa. E eu ouvi, por exemplo, que pensar positivo resolveria os problemas. Eu sempre ouvi de que falar e orar simplesmente, e rezar e falar e pensar positivo, resolvia todas as coisas. Ocorre que o que ativa essa substância amorfa que rege todo, então, o universo, as coisas e as pessoas, a partir da física quântica, do quantum, essa substância amorfa, ela é ativada pela emoção e pelos sentimentos. Portanto, o pensamento simplesmente não tem nenhum poder sobre essa substância amorfa. É por isso que está sendo muito trazido hoje a discussão de que a gratidão cura, a gratidão resolve. Não foi à toa também que a Bíblia, Jesus falava em gratidão e no perdão. Porque a gratidão, o efeito do sentimento gratidão e perdão afetam diretamente, emocionalmente, a substância amorfa, trazendo realmente então aí a materialização de tudo aquilo que nos emocionamos. Muito se fala em pensamento, mas é um pensamento emotivo, ou seja, um pensamento que vai gerar emoção. Portanto, as pessoas não se resolvem porque, de fato, não estão tão gratas quanto dizem estar. Não perdoam quando dizem perdoar. Porque não geram sentimento de perdão, gratidão, a ponto de se colapsarem com a fusão de onda da matéria amorfa, então, aí comprovada cientificamente. Então, portanto, falar simplesmente, falar e falar, são vãs palavras, são vãs repetições que a própria Bíblia falava. Que falar por falar são vãs repetições. Bom, esse foi um vídeo rápido, de uma breve explicação. Pesquise sobre isso. Busque entender na internet o experimento da dupla fenda, porque isso está diretamente ligado com as nossas vidas. Eu sou coach Daniela Goretti e acredito que deve haver uma expansão de consciência para a resolução de todas as coisas. Grande abraço, até o próximo vídeo.